O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 19. Quem achou diz amém. Que diz a santa e gloriosa palavra de Jesus Cristo. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito e o oitavo bérilo, o nono topázio e o décimo crisopraso e o undécimo jacinto e o dunésimo amesta. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus de Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamina, comete abominação e mentira, mas só as que estão escritos nos livros da vida e do Cordeiro. Agora, irmãos, no versículo 12 do capítulo 22, continuamos. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. A igreja sente-se agora, sente-se dando glória, dando aleluia. A leitura é um pouco imensa, intensa, mas é necessário para a compreensão. O que nós acabamos de ler é a maior promessa da Bíblia. É a maior promessa da história da humanidade. O que nós acabamos de ler é a esperança do povo cristão. O que nós acabamos aqui, irmãos, de entender é algo que muito pouco está sendo falado dentro das igrejas. Pouco se ouvimos falar do céu, mas ouvimos muito ser dito as coisas terrenas, as coisas da terra, como se nós viesse viver a eternidade das nossas vidas na face da terra. Jesus nos prometeu muita abundância aqui, mas nós devemos entender algo que aqui não é para sempre. Até o mais idoso, até aquele que tem mais idade, ainda pensa que vai viver continuamente.
E o diabo tenta nos iludir sempre com distrações para que nós não viemos entender a profundidade da vida humana. Irmãos, um dia aqui vai acabar. É clichê isso, mas os nossos carros, um dia outros andarão nele. A nossa casa um dia será habitado por outro, se por acaso alguns não destruir, e até mesmo ser um prédio onde nossa casa hoje habita. Tudo um dia vai acabar. Tudo um dia vai ficar debaixo desta terra. Jesus disse: o ouro e a traça vai consumir tudo. E não vai ter nada. Por isso que o próprio Jesus Cristo nos diz: não coloque o seu coração nas coisas da terra, mas coloque o teu coração nas coisas do céu, porque lá as coisas são eternas, são para sempre. Você pode investir hoje nas ações do mundo. Você pode investir em casa, terrenos. É bom. Salomão vai dizer que a riqueza é um dom que vem da parte de Deus. Deus, ele pode te fazer próspero na terra, mas os nossos corações não devem ser a raiz do dinheiro. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Não se serve as duas coisas. Porque o nosso coração, Maria, tem que estar em Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Andamos ansiosos, andamos preocupados com o dia do amanhã. A ansiedade tem tomado conta dos nossos corações. A ansiedade do dia futuro nos consome os nervos, nos consome tanto que nós acabamos com a nossa mentalidade ao ponto de crer em Deus. A ansiedade nos tem tomado conta, mas Jesus, ele nos diz assim: oh, olha lá os lírios da terra, olha como são lindos. Jesus lá na montanha, ensinando o povo a olhar para baixo e dizer: olha lá, olha lá, lá estão os lírios da terra. Eles não plantam, não semeiam, mas nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um lírio. Olha as aves do céu, que foram criadas para enfeitar o céu. E Deus cuida de cada ave. Deus cuida de cada planta da terra. Por que Ele não cuidará de você? E Ele disse: então ainda mais, qual o filho lhe pedindo um pão a um pai? Qual pai que vai dar pedra ao seu filho? Se porventura um filho pedir peixe, me dá um peixe, pai. Qual é o pai que vai dar uma serpente para o filho? Se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, portanto Deus, o que vai dar para aqueles irmãos? Para aqueles que pedem algo do céu? Jesus tem o melhor para ti. Jesus, ele tem o melhor para você. Deus, ele tem o melhor e não tenha dúvida disso. João capítulo 14, vai nos capítulo 16, vai dizer muito sério sobre isso. Eu tenho bênçãos para vós, mas vós não me impedem nada. Não me impede nada, não me busca. Então por quê? Por que eu vou dar algo para vocês? Mas Jesus, ele diz assim: peça, e lhe será dado, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, portanto, peça, e lhe será dado. Mas o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é a bênção que Deus, ele pode te dar aqui na terra.
tudo isso Ele pode te dar. Uma vida de abundância. A abundância é uma quantidade excessiva de bênçãos que Deus Ele pode lhe proporcionar na terra. Mas Ele só dá a nós quando o nosso coração não está nas coisas da terra. O nosso coração deve estar apontado para o céu como uma flecha. Porque não sei você, mas eu olho o céu. Lá é a minha esperança. Eu digo para as minhas filhas, ainda que não entendo muito, eu digo para elas: minha filha, o céu é real. E um dia ela estava lá em casa, o vizinho da frente, eu já contei isso, o vizinho da frente, a vizinha começa numa gritaria, num choro terrível, e eu peguei o carro e fui lá do outro lado, pensando que tinha alguém passando mal. Cheguei lá, ela disse: não, o marido dela disse: calma, está tudo certo. Ela soube que o irmão dela faleceu, e ela está aqui num estágio de choque, porque acabou de receber essa notícia. E eu voltei para casa, com o coração um pouco pesado, um pouco aflito, porque nós não esperamos perder ninguém na vida. Mas quando cheguei em casa, a minha filha olhou para mim e disse: o que aconteceu, pai? O que aconteceu? Minha filha, ela partiu. Ela tem 4 anos de idade. Ele partiu, eu disse. Ela partiu para onde? Eu olhei para ela e disse: ele foi para o hospital? Eu disse: não, minha filha. Depois da morte nós vamos para onde? Ela me fez essa pergunta e eu sorri. Para onde vai a nossa alma? Ela disse. E eu tentei passar um céu de uma maneira que ela possa entender. Eu disse: lá o céu, filha, aonde Jesus mora. Sabe por que nós vamos para a igreja? Sabe por que o papai tenta sempre ser um homem reto? Porque um dia o pai quer ir morar para lá. E ela disse: lá tem parquinho. Ela disse: lá tem parquinho para você, minha filha. Lá tem amiguinhos para você se divertir. E eu disse: um dia, se o pai partir, o pai vai estar ali esperando. Uma criança me fez uma pergunta adulta, que muitos passam a vida sem fazer essa pergunta. Passamos a vida preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em construir uma morada, para comprar um carro, porque as coisas no Brasil não estão fácil. Nós passamos a vida trabalhando e nós não se perguntamos: e após a morte? E depois, para onde nós vamos? Será que a minha alma está preparada para ir me encontrar com o Senhor Jesus nos céus? É a pergunta que nós devemos fazer todas as manhãs, irmão Leandro. Será que hoje, se eu partir, eu vou me encontrar com Jesus? Quando a Maria Luciene vai sair com o carrinho, tu faz essa pergunta, Maria Luciene: será que eu vou me encontrar com Jesus se por acaso eu partir naquela esquina? E se do nada o meu coração parar de funcionar? Ou se por acaso eu pegar o carro e de repente eu me perder na esquina, na curva, eu pensar que eu vou entrar para lá, eu entro para o outro lado, me caio no barranco. Aí você vai pensando: eu vou sobreviver. Mas você não sobrevive. A morte, ela entra quando você sai. A morte, quando você morre, você não consegue ver a morte. Quando a morte ela vai entrar em ti, o teu corpo já não está mais, a tua alma já não está mais ali. A tua alma, como um relâmpago, ou vai para o lugar de tormento, ou você vai para o paraíso que está preparado para nós. Você sabia? Se você partir sem Jesus, você vai para um lugar de tormento, de ranger de dentes, que não vai ter um golinho de água para você,
E a Bíblia diz que lá é uma treva, e lá está um lugar preparado para os demônios, e você vai estar lá no meio, e a Bíblia diz que é ranger de dente, e você vai ficar se martirizando, você vai estar pensando, dizendo: por que eu não levei a sério Jesus Cristo? Por que eu não fiz o que devia ter feito? Por que eu estou aqui? E a única coisa, irmão, que vai te restar é uma eternidade. Ponto. Não vai, seria maravilhoso se fosse 5 horas de tormento, ou um dia, ou uma semana, para nós pagar pelos nossos erros e pecados, ou um ano, ou 1000 anos que seja, 1 milênio, e vai acabar um dia. Seria bom, muitos esperariam 1000 anos, mas não vai, tu não vai ter um pingo de esperança, tu não vai ter 1 milésimo de esperança, apenas dor. Muitos dizem que lá tu não vai pensar direito, lá tu não vai pensar no passado. Mentira, você vai pensar sim. Lembra de Lázaro, o Lázaro e o homem rico e Lázaro? O homem rico olhava para o Lázaro e dizia: permita-me, Abraão, que Lázaro molhe a ponta da minha língua com uma água refrescante. Ele diz: não, então permita-me que eu volte e pregue a palavra de Deus para os meus irmãos, para que os meus irmãos não venham para esse lugar de tormento. E ele diz: lá tem Moisés, lá tem os profetas. Não ouviram nem os profetas, não vai ouvir você, não vão acreditar em ti. Então você tem raciocínio, você tem uma mentalidade, e lá naquele lugar de tormento, o que mais vai doer não é o fogo, não é o tormento, não é a dor, mas a mente, de você se lembrar dos cultos, se lembrar da Bíblia, se lembrar dos pregadores loucos, se lembrar daqueles homens das esquinas, aqueles homens, aqueles pregadores que bate o pé no chão, que você ri por dentro, que você desdenha, você zomba. Lá no céu ele vai estar, e você no lugar de tormento, e você se lembrando. Mas para aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, sabe o que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Nós lavamos as nossas vestes porque nós somos pecadores. Você nunca vai encontrar um caminho de santidade extrema. Todos os dias tu vai pecar. Todos os dias. Seja ele por uma mentira, ou por um orgulho, ou por uma vaidade. Nós pecamos continuamente e nós não vamos se endireitar nisso. Porém, lavar as nossas vestes do sangue do Cordeiro é você dobrar dobrar o joelho no canto da cama, vir num culto como esse, levantar a mão e dizer: glória, perdoa-me, Pai, pelos meus pecados, perdoa-me, porque eu estou farto de pecar contra ti, não sou digno nem de olhar aos céus, perdoa-me, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque nós não vamos conseguir por conta própria entrar no céu, mas nós só vamos entrar no céu com a ajuda de Jesus Cristo, porque Ele que veio ao mundo, despiu de sua glória, despiu de seu poder e desceu
desceu na terra, trilhou nessa terra de pecado, e venceu o pecado, venceu a morte. Ele fez-se como um cordeiro, ele se fez como uma ovelha muda, e entrando no matadouro, ele foi lá e morreu na cruz do Calvário, se entregando por mim e por ti, e dizendo: está consumado, está pago. O homem não tinha saída, a mulher não tinha saída, todos nós íamos morrer para o inferno, mas Jesus disse: eu morri, eu venci o mundo, eu venci, acabou-se, é minha responsabilidade. Nos deu a liberdade, irmão, de morar no céu. Ele abriu a porta para nós, ele abriu a porta, disse: vai agora, venha, venha você que tenha sede, venha você que tenha fome. Mas precisa dar quantos? É quantos milhões? Quantos milhões que eu devo pagar no céu? Quantas coisas que eu... Quanto é o ouro? Quanto é a prata para morar no céu? Sim, irmão. No céu a glória é imensurada. O céu, a nossa mente não consegue desvendar. Não é inteligência artificial. Você pode botar assim, chat GPT, como vai ser o céu? Ele pode até fazer um desenho bonito, mas a Bíblia diz que nada desceu no coração do homem, nem na mente, nada. Não desceu no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Mas lá vai ser como? Vai ter uma casinha para mim? Há muitas moradas. João 14, não turbe o teu coração, crê em Deus, crê no Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você vai ter uma morada no céu. Tem uma morada lá no céu para você, Maria Luciene. Aqui é cansativo, mas lá, irmão, tu não vai precisar trabalhar. Lá é o verdadeiro aposento. Irmão, no céu, a Bíblia diz que é um quadrado, do tamanho de 12 estádios, gigante. E os seus firmamentos é das pérolas mais preciosas que existe no mundo. 12 portas, e as portas vão ficar abertas. Sabe por quê? Porque não tem ladrão. Os muros serão de jaspe puro, e as ruas serão como de ouro reluzente. E do trono de Deus vai ter sol? Não. Vai ter lua? Não. A glória de Deus, a presença do Senhor, ela vai resplandecer toda a cidade. Vai jorrar de Deus a luz. E a lua não existirá mais. Sabe por quê? Porque sempre vai ser dia. Porque sempre Deus vai estar ali. E do Cordeiro e de Deus Criador, do meio vai sair, irmão, uma correnteza de água, um rio. A Bíblia diz que embaixo do trono de Deus, Ezequiel, existe uma fornalha, existe fogo. E se tem fogo e o rio sai debaixo do trono de Deus, eu acredito que aquela correnteza de água vai vir quentinha, irmão. E a água vai descer pela cidade com um rio. E no meio da praça, quando todos estão ali adorando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, vai ter uma árvore grande, com 12 frutos, simbolizando as 12 tribos de Israel. E se tu por acaso ficar doente, a planta da árvore te cura. Vai ter tristeza? Não. E se por acaso tu chorar, o próprio Jesus vai limpar e vai enxugar as tuas lágrimas, porque não haverá mais lágrimas. Tudo
tudo vai acabar, irmãos. Todo esse sofrimento acaba. E essa é a nossa esperança. Mas tem que pagar para entrar lá? Tem que dar milhões, como fez os padres antigamente na Idade Média, que influenciaram muitas pessoas dizendo que entrar no céu vai ter que dar um terreno. Vai ter um terreno lá de 1 hectare de terra lá no céu, e para te entrar lá tu tem que dar aqui. Porque não tinha uma leitura. Mas não, irmãos. Tudo isso é de graça. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor é como um garçom. Ele te oferece a água. Ele diz: venha. Venha, as portas estão abertas. Venha, venha. Hoje, nesta noite, tu tem uma oportunidade de mudar para sempre. Nunca nós seremos e alcançaremos a perfeição. Nunca. Nem aqui, nem na China. Nunca. Sempre seremos pecadores. E pecar, irmão, e viver no pecado é diferente. Nós sabemos o caminho que nós devemos andar. E por acaso tu se desviar dele, tu tem que ter a consciência de que tu errou e voltar no caminho direito de novo. Se tu mentir, tu não mente mais. E se por acaso tu mentir, volta, retroceda e continua no caminho. Seguir Jesus é no caminho. E nesse caminho o diabo fica nas encruzilhadas. O diabo, ele é um ser malandro, manipulador, hostil, malandro. Ele sempre vai estar na encruzilhada. Que encruzilhada? Nas encruzilhadas de momentos difíceis. Ele vai estar lá e vai dizer: vai por aqui. Rouba um pouco de dinheiro ali. Tu não quer construir a tua casa? Tu não quer ter uma vida boa aqui? Rouba ali. Vá lá, faça o que é errado. Mente. Tenha orgulho. Como é que é? Vai deixar ele falar aquilo para ti e não vai fazer nada? Vai lá e enfrenta ele como um homem, como uma mulher. E Jesus, ele sempre disse: permaneça no caminho. No caminho. No caminho. Não desvie dele. Nem para a direita nem para a esquerda. Lembra de Pedro, e eu já vou finalizar? Quando Pedro ele salta do barco, Jesus: venha aqui, ó, nesse caminho. Aí de repente veio o vento, veio o tornado, veio as ondas grandes. E ele começou a dar um passo. E as ondas balançavam as pernas dele. Ele olhou para Jesus, de repente olhava para as ondas, olhava para Jesus, olhava para as ondas, e ele ficou com medo. E de repente, talvez os discípulos atrás: Pedro, vem para cá, Pedro. Ele não para Pedro. Talvez ele olhou para trás, e na hora de olhar para trás, irmão, ele afunda. Ele afunda para baixo da água. E quando ele pensou que ia ficar submerso, quando ele pensou que aquela água ia matá-lo, Jesus, ele foi até ele e estendeu a mão e disse: homem de pequena fé. Jesus, ele falou: olhe para mim, venha a mim. E ele foi até Jesus. Isso que é engraçado, porque a Bíblia diz que Jesus não teve que caminhar para chegar até Pedro. A Bíblia diz que ele inclinou-se para pegar Pedro. Ele caiu na frente de Jesus. Ele ficou com medo na frente de Jesus. Como eu e você nesta noite estamos aqui. Você está na igreja. Você está aqui, você vem quase todos os cultos. Você vem, você cultua, você busca a presença de Deus. Mas o diabo, ele quer te tirar de dentro da igreja. O diabo quer te arrastar lá para fora. Não ouve a voz do diabo. Porque o céu, irmão, que nos espera, ele é imenso.
tenha toda a vida em sua consciência o céu. A igreja coloca-te em pé.